Olá, alunos, alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um vídeo roteiro de estudos, dessa feita do termo 4 do ensino fundamental. Se você prestar atenção, nas abordagens que serão feitas neste vídeo, com certeza você não terá dificuldade para conduzir os seus estudos e atingir os seus objetivos de aprendizagem, ok? Então vamos lá. Termo 4 do ensino fundamental, unidade 1. A palavra em cena está lá na página 9, da página 9 à página 25 será abordada essa unidade. O objetivo dessa unidade é apresentar o texto dramático, nome pelo qual também é conhecido o texto teatral, e explorar as características desse tipo de texto. Você vai ler alguns fragmentos de textos teatrais e conhecer histórias em que os personagens dialogam e atuam, sem a interferência de um narrador. Então observe que no texto teatral, uma das principais características é a ausência do narrador. Ou seja, a peça ela é escrita para que outras pessoas, que são os personagens, façam a encenação. Ok? Então, essa é uma das principais características do texto teatral. Temão, dando a palavra aos personagens. Em geral, o texto teatral é um texto de ficção, isto é, imaginado, pensado, inventado. Seu autor sabe de antemão que escreverá esse texto para ser encenado, ou seja, apresentado por atores a um público. Ao encenar, os atores assumem a personalidade dos personagens, interpretando ser quem não são e se colocando no lugar deles para que a história seja contada. Como é isso? A pessoa que escreve o texto teatral, ela, ao mesmo tempo que ela escreve a peça, ela se coloca no lugar da pessoa que vai encenar. Ou seja, ela tem toda uma dinâmica, como aquela pessoa deve falar, como deve se comportar, que gestos elas precisam usar, e tudo isso ela vai deixando expressa dentro da sua narrativa, para que os personagens, ao se deparar com esse texto e irem encenar esse texto, eles tenham todo um conhecimento da dinâmica e de como se comportar durante a encenação da peça. É por este viés. Ao encenar, os atores assumem a personalidade dos personagens, interpretando ser quem não são e se colocando no lugar deles para que a história seja contada. Neste tema, você vai conhecer o texto teatral, personagens e suas características, elementos importantes para a produção desse gênero literário, a rúbrica, ok? Experimentará escrever um diálogo dando nome aos personagens, faça as leituras obrigatórias. Os textos que são objeto de estudo, as leituras são obrigatórias. Você não pode passar por cima. Você precisa ler, prestando atenção em cada elemento que compõe esse texto teatral, a fala dos personagens, entonação, que sinal de pontuação está ali em cada fala. Compreenda isso, para que você possa compreender a emoção do enredo. Se você não fizer essa leitura, dificilmente você compreenderá. Tema 2. O desafio de colocar as palavras em cena. Página 27 a 37. O texto teatral é produzido para ser encenado. Os elementos fundamentais para esse gênero são o narrador, o enredo, os personagens, o cenário, etc. E nesse contexto, as palavras são muito importantes e devem ser colocadas em cena de acordo com a narrativa. Isso significa que o tom, a entonação da voz, a emoção, o comportamento das personagens são ingredientes essenciais na arte da encenação. Leia todo o enredo nos textos teatrais propostos, pois são seu objeto de estudo nesta temática. Responda aos exercícios e não esqueça de fazer
é a checagem, ok? Então, observe que todos os textos que estão lá no seu material de estudo, textos teatrais, eles são objetos de estudo. Então, você não pode deixar de ler na íntegra, fazendo uma leitura observando esses elementos que compõem o texto teatral, ok? Unidade 2. As opiniões no mundo, página 39 a 58. Argumentos para defender opiniões. Argumentar, discutir e opinar. Nesse tema você vai se deparar com os artigos de opinião, ok? E descobrir o que é opinião ou fato. Discutir e escrever sobre assuntos controversos ou polêmicos. Você verá que argumento e estratégia argumentativa usados em artigos de opinião e editoriais publicados em jornais servem para despertar o senso crítico, para que a pessoa consiga se posicionar criticamente diante de determinados fatos ou assuntos polêmicos, ou seja, o seu ponto de vista, como você enxerga aquilo, ok? Esta é a temática, né, desse estudo, né? E o objetivo dela também é fazer com que você se torne uma pessoa crítica em suas observações. O senso crítico das pessoas e tem propósitos definidos como persuadir, convencer, analisar situações e fatos corriqueiros da vida em sociedade, apontar soluções, ser autônomo diante das decisões críticas. Leia os textos, objetos de estudos propostos aqui e não deixe de fazer os exercícios propostos. É exercitando que você fomenta o conhecimento, ou seja, você internaliza o conhecimento, você toma posse do conhecimento. Se você não pratica, se você não exercitar, dificilmente você conseguirá os seus objetivos de aprendizagem. Tema 2. Textos de opinião em jornais e revistas, páginas 60 a 74. Parcial ou imparcial? Esse jornal, esse repórter, esse jornalista, será que ele é parcial ou imparcial dentro do assunto que ele está tratando? Como que ele está se posicionando? A favor, contra ou ele é neutro? Ok? Entendeu aí? Então, nesse tema, você vai aprender e entender como os jornalistas aparentemente imparciais, de forma sutil, acabam se posicionando em determinados assuntos, o que leva a reportagem a defender um viés ideológico de forma sutil, seja em jornais, revistas, até mesmo na televisão. Então, qual que é o objetivo dessas leituras? Você procurar perceber esses comportamentos, né, dos personagens, de um jornalista, de uma reportagem. Então, eu preciso fazer que tipo de leitura? Uma leitura investigativa, uma leitura analítica, uma leitura procurando compreender o posicionamento desses personagens, ok? Seja numa revista, seja no jornal, seja no programa televisivo, isso é possível também. Então, esse é o norte dessa temática aí de estudos. Após seus estudos nessa unidade, você terá um outro olhar todas as vezes que assistir a uma reportagem ou ler uma notícia em jornais ou revistas. Faça atentamente as leituras, observando o comportamento na fala de cada personagem, para compreender cada conceito desses gêneros textuais, a opinião e a entrevista. A leitura atenta é obrigatória nesses exercícios. A prática leva, óbvio, à perfeição. Então eu preciso fazer as leituras e procurar responder os exercícios. Unidade 3. Poetas e cantadores na trilha do cordel. Páginas 76 a 83. O objetivo dessa unidade é apresentar um tipo tradicional de poema, feito para ser lido, cantado e ouvido. E o poema de cordel. Tema 1. Muitas histórias da literatura de cordel. O que é literatura de cordel? Nessa unidade você verá que a poesia de cordel, a princípio contadas ou cantadas em rodas de conversas, repentes e recitações nas praças, é uma literatura da cultura popular.
linguagem solta, descompromissada com a gramática normativa, usa termos coloquiais e fala popular das massas, a fala do dia a dia das massas. Ela costuma denunciar as mazelas de um povo, contos dramáticos, histórias cantadas de geração a geração, ficção literária, muitas vezes carregadas de humor. Histórias contadas de geração a geração, ficção literária, muitas vezes carregadas de humor. Tema 2. O poema de cordel, estrofes, versos e rima. Página 85 a 99. Para fazer a leitura e análise de poemas de cordel, valem os mesmos elementos típicos dos textos literários em versos, ok? Além da sonoridade, rimas, é preciso considerar a métrica, o ritmo e o uso figurado das palavras. Nesse tema, o aluno irá aprender que o poema de cordel possui musicalidade, métrica, rimas, ritmo e versos, que podem ser divididos em estrofes e classificados de acordo com as rimas A, B, C, C, D, E e assim por diante, etc. Aprenderá também que a sílaba poética é diferente da sílaba gramatical, o que caracteriza o texto como literário também. Na tradição da literatura de cordel, os poemas não apresentam estrofes com um número determinado de versos, ou seja, é possível encontrar poemas com 4, 6, 7, 10 e até 12 versos por estrofe. No entanto, a cestilha, estrofes com 6 versos de 7 sílabas poéticas, é a forma mais frequente, rimando em geral os versos pares seguindo o padrão A, B, C, B, D, B. Você irá ver esses exemplos, dentro dos estudos, literalmente, quando você estiver com o material de estudo nas mãos. Os versos ímpares são versos brancos, ou seja, aqueles que não rimam. Então, os versos ímpares são os versos brancos. Ou seja, dentro dessa estrutura, esses versos chamados de versos brancos, eles não rimam, ok? Com o verso anterior. Ou seja, aqueles que não rimam. Unidade 4. O mundo da ciência, a ciência do mundo. Página 101 a página 113. Nesta unidade você vai ler textos que trazem informações e descobertas científicas a um público leitor que tem interesse pela ciência, mas que não necessariamente é cientista ou especialista. Vai também praticar e aperfeiçoar procedimentos de estudo, aprendendo a fazer esquemas dos textos que serão lidos. Tema 1. Artigos de divulgação científica, página 101 a 113. Nesse tema você verá como são divulgados os artigos de divulgação científica, um gênero textual que tem o objetivo de observar, pesquisar fenômenos, comportamentos de determinados objetos e como eles podem influenciar na vida ou a vida das pessoas. Então, esses estudos eles vão permitir, você observar como esses comportamentos, eles influenciam na ou a vida das pessoas. Tem o objetivo de esclarecer, advertir, convencer e persuadir o leitor, chamando a sua atenção para determinados fatos. Um dos objetivos nesse estudo é fazer com que o aluno compreenda o que é senso comum e conhecimento científico. Tema 2. Fazer esquemas, página 115 a 129. Nesta unidade dedicada a artigos de divulgação científica, você vai ler textos e fazer representações gráficas deles por meio de esquemas. Esse procedimento vai auxiliá-lo em leituras que fará a fim de aprender e ou ampliar conhecimentos sobre os mais variados temas. Observe que essas leituras dentro dessa temática são obrigatórias, são objetos de estudos. Então, geralmente estão lá em caixa alta ou em retângulos azuis, ok? Ou verdes, não sei como estão as disposições, mas você vai observar que todas as vezes que aparecer textos com essas características, eles são
obrigatórios à leitura. E não é uma leitura qualquer, é uma leitura analítica, uma leitura investigativa, uma leitura procurando compreender, né, o narrador e o objeto que está sendo narrado. Ok? O que é um esquema no campo acadêmico? Esquema de leitura, esquema de escrita, esquema de estudos, etc. Como fazer um esquema para a elaboração de um texto? Estudar para a prova, redigir uma redação, defender uma tese? Quais elementos são importantes e devem ser destacados, sublinhados, apontados de alguma forma para compor o seu esquema de trabalho? É muito importante que você se dedique nessa temática. Por quê? Porque você tem agora, ao final desta unidade, deste termo, né, do termo 4, você tem uma redação para apresentar. E essa leitura é muito importante, ela vai te orientar nesse estudo, nessa pesquisa, o tema que foi te dado para você pesquisar, para fazer a redação. Essa leitura ela vai te auxiliar. Então dê uma atenção especial para esses estudos, faça os exercícios e verifique na hora da checagem o que você acertou ou o que precisa melhorar ainda. Unidade 5. Textos sobre textos. O essencial na escrita de resumos. Página 131. Nesta unidade você vai aprender a identificar as ideias principais de um texto e o passo a passo para escrever um bom resumo. Vai aprender que a elaboração de resumos está estreitamente ligada à compreensão do sentido global e da visualização dos blocos de ideias que formam cada parte do texto. Tema 1. Resumir para estudar, estudar para resumir. Página 131 a 139. Marcar trechos de um texto escrito para destacar uma informação, uma definição, um conjunto de argumentos ou conceitos. Fazer fichamentos para ter um registro organizado das informações obtidas na leitura de um texto. Fazer esquemas para visualizar a relação e a ordem de importância entre as ideias. São procedimentos de estudos muito úteis, né? Então, é uma unidade que você precisa prestar bastante atenção. Vai, continuando aqui no que eu havia falado na unidade anterior, vai te auxiliar no momento que você começar a fazer a pesquisa para a sua redação final. Ao fazer um resumo, o aluno destaca os principais períodos e orações, palavras-chave que são importantes para o que precisa estudar e defender. Isto é enxugar o texto, resumir, é buscar o essencial do texto, o que é mais interessante, o que é mais pertinente para os seus argumentos. É necessário escrever um texto mais curto que o original, utilizando apenas as informações consideradas mais importantes para o propósito da leitura. Tema 2. Resumo escolar, página 141 a 151. O resumo tipicamente escolar é escrito em geral para apresentar a síntese de conteúdo de um texto ou de uma obra. Deve ser conciso. Que palavra é essa? Conciso. Deve ser enxuto, objetivo, ok? Apresentando ideias bem organizadas e hierarquizadas, evitando-se interpretações ou comentários críticos. Como elaborar um resumo? Retomando o que foi dito no tema anterior, o aluno nessa unidade irá aprender a selecionar palavras, frases, orações e períodos que são mais importantes, mais pertinentes para aquilo que você quer escrever ou defender a tese, para nortear os seus estudos, né? Essas frases, orações, períodos, termos, compreenda isso, tá? Você precisa fazer essa seleção desses textos, que são mais importantes, né, para ir nortear os seus estudos e orientar também a sua melhor maneira de conseguir elaborar um texto dissertativo com base na pesquisa que você fez. Faça os exercícios, não esqueça de checar lá no final de cada temática as suas respostas e bons estudos. Qualquer dúvida, tome nota daquela dúvida específica e leve para a sala de aula, para o professor, ou deixe seus comentários lá no nosso blog, né? Que estaremos aí dispostos a tirar e sanar as suas dúvidas. Até a próxima, bons estudos!